Quem aí tem perdido o sono, se sentido triste, angustiado, muitas vezes com medo de todas essas mudanças repentinas que vêm acontecendo no mundo? Vamos aprender a lidar com isso? Meu nome é Renata Fernandes e esse é o Espiralando. Você já parou para pensar como você reage diante de mudanças? Você já parou para perceber que não há nada na vida mais certo do que a inconstância das coisas? Embora a gente esteja sempre correndo atrás de segurança, de se sentir seguro em ambientes que primordialmente não mudam, mas que não é isso que a natureza nos mostra todos os dias. O dia antecede a noite, as estações do ano mudam, o nosso corpo envelhece, os nossos filhos crescem. Essa é a única certeza que a gente tem, de que tudo no mundo é inconstante. E ainda assim, tudo que a gente faz é buscar pela constância das coisas, pela linearidade das coisas na nossa vida. Então, não vai dar certo. Concordam comigo? Dito isso, vamos parar para pensar como você reage, qual é o seu padrão de comportamento diante da mudança. Você é aquela pessoa que vai se sentir vítima das circunstâncias, do governo, da situação econômica, dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos em situações de dificuldade? Você de noite vai se encolher quase que em posição fetal, se sentindo vítima de tudo isso e se sentindo sem poder nenhum de promover alguma mudança com relação aos fatos? Ou você é aquela pessoa que cresce, vira um titã e luta contra tudo que está acontecendo e contra todos, muitas vezes com raiva, muitas vezes com uma energia potencializada de promover a mudança na marra? É assim? Bom, então, ou fugindo ou lutando, o que eu quero te dizer é que nessas duas posições você não está alinhado com quem você é de verdade. Você não está alinhado com o presente. Tudo isso advém de resistência. O medo que a gente tem, ele nada mais é do que uma resistência com relação à vida como ela se apresenta. O medo, ele só consegue existir dentro do nosso tempo psicológico. Quando você está colocando a sua mente ou no passado, relembrando alguma coisa que já aconteceu na sua vida, ou projetando um futuro muito pior do que aquilo que você está vivendo agora, você vai sentir medo. Porque o medo, gente, ele está intimamente ligado ao seu ego. E o seu ego, ele não consegue permanecer no momento presente. Quando você volta para o momento presente, o ego se desfaz. Quando o ego se desfaz, o medo se deteriora. Então experimenta se colocar no momento presente, faz uma análise de tudo aquilo que você está vivendo e neste segundo, qual é o problema que você tem? Muitas vezes a situação que você está vivendo, ela pode demandar uma ação da sua parte, mas isso não significa dizer sofrimento. Quando você se conecta com o sentimento de sofrimento, é porque no momento em que você está fazendo o que deve ser feito, a sua cabeça está ou projetando um futuro ou se lembrando de alguma coisa que aconteceu e você não abre espaço para o novo. Porque o novo não vai acontecer enquanto você estiver recriando dentro daquilo que você já conhece. Você precisa abrir espaço para o novo. Você precisa abrir espaço para a sua vida florescer e se recriar. Neste momento, a gente tem que agir como se fosse uma fênix mesmo. Das cinzas, a gente tem que renascer. Mas não importa o que você está sentindo agora, não fuja desses sentimentos. Olhe para eles com verdade, com honestidade. Vocês já ouviram falar da frequência Schumann? Schumann é a medição do campo da frequência do campo eletromagnético da Terra.
tá? Então, alguns cientistas consideram como as batidas do coração do planeta Terra. Entre 2008 e 2012, essa frequência estava em torno de 7,32 Hz, mais ou menos igual ao campo eletromagnético do corpo humano. O que acontece é que essa frequência vibracional, ela tem se elevado exponencialmente a partir destes anos, entre 2008 e 2012, batendo um recorde no começo do ano de 150 Hz. E aí, para a gente conseguir se manter aqui nessa realidade, nessa elevação de vibração, a gente vai ter que se adaptar, o ser humano vai ter que se adaptar. E a forma que a natureza encontrou para que a gente se adapte é a gente lidar com as frequências vibracionais mais baixas dentro da gente, sentimentos que vibram mais baixo. Você não vai conseguir lidar com eles se você não permitir que eles venham à tona. Olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar qual é o pior castigo que o ser humano já inventou para ele mesmo? É a prisão. Porque dentro de uma prisão, você não tem mais distrações, você é obrigado a lidar com você mesmo e com a realidade de estar encarcerado. O que tem acontecido com a gente atualmente é que acabaram-se as distrações. Cada vez que a gente se sentia mal na nossa realidade anterior, antes do vírus, cada vez que a gente se sentia mal com relação a alguma coisa, a gente mais que depressa buscava uma fuga. A gente ia para o restaurante, a gente ia encontrar os amigos, a gente planejava uma viagem. Acabaram as distrações. Agora é a hora de olhar para dentro. Não tem mais saída, não tem mais escapatória. Foi nos dado todas as chances possíveis e imagináveis. Como a gente não passou por esse processo de uma forma, porque talvez a gente não tivesse preparado, eu acredito que nada é por acaso. Tudo tem uma razão na vida, uma razão que muitas vezes a gente desconhece. Mas que no fim é pro nosso próprio bem, Então, vamos lidar com esses sentimentos, deixa isso vir à tona, encara isso de frente. A hora que tudo isso acabar, você vai sair uma pessoa melhor. Você vai conseguir estar num lugar diferente, de vibração mais elevada, para conseguir acompanhar todo esse processo que tem acontecido com o planeta Terra. Quando eu falo não fugir, eu quero dizer se entregar, se render. Quando você se entrega, quando você se rende ao presente, você não está abrindo mão do seu poder. É justamente o contrário. Quando você desiste de lutar com relação a uma situação que se apresenta e sobre a qual você não tem nenhum controle, quando você admite isso para você mesmo e você se entrega verdadeiramente a ela, você retomou o seu poder e a sua liberdade de ser. Quando você retoma o seu poder, quando você se entrega à sua vida, este é o grande paradoxo. Quando você se entrega a ela da forma como ela está, da forma como ela se apresenta neste momento, você abre espaço para coisas novas serem criadas. Coisas novas que só você conhece, estão dentro de você. Você que tem o plano para a sua vida. O seu ser espiritual, que é o seu eu maior, ele conhece o que é melhor para você. Então não adianta você tentar encontrar a solução para os seus problemas atuais aqui, porque eles foram criados aqui. O criador dos problemas não tem a resposta para a solução. Quem tem a resposta para a solução é o seu ser espiritual. E enquanto você não se entrega a ele, você vai continuar lutando com relação ao que você está vendo na sua vida nesse momento. Por isso que a entrega é o segredo, principalmente neste momento. Vamos fazer um exercício para a gente aprender a usar isso de uma maneira prática na nossa vida, como se entregar aos nossos sentimentos que não são reais. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês como que eu faço, tá? Como que eu lido com isso no meu dia a dia. Vamos supor que eu tô numa reunião de trabalho e aí brota em mim um sentimento de invalidação, um sentimento de incapacidade.
o que eu faço é, mesmo estando ali na reunião ou depois mais tarde em casa, é me colocar por detrás, me imaginar como se eu estivesse por detrás do meu corpo. Imagina que você neste momento se dividiu, há uma cópia sua atrás de você. E você está olhando para essa parte sua que está sentindo o que quer que seja que está te incomodando nesse momento. Esse daqui é o observador. Eles não interagem. Agora assuma essa posição. Observa o que este eu está sentindo. Como é se sentir dessa forma? Qual é o resultado desse sentimento na sua vida? Não faça nenhum julgamento, só observe. Observe. Observe este sentimento se transformar. Se for medo, por exemplo, quando você se distancia e você olha daqui de trás, o que é esse medo? Você está no presente, olhando para ele. No que ele se transforma? Para mim, muitas vezes, o meu medo se transforma em autocompaixão. Porque nós somos humanos. A gente vai sentir medo, angústia, ansiedade, tristeza, principalmente em momentos difíceis. Mas a nossa missão é aprender a lidar com isso. Como eu já disse aqui num vídeo anterior, que bênção que é sentir, gente. Quando você assiste a um filme que é muito triste, que apesar de ser muito triste, você ainda assim não indica ele para os seus amigos porque te emocionou, porque te fez sentir. A gente só não deve se apegar aos sentimentos de forma que eles gerem reações negativas em cadeia na nossa vida. Mas sentir é uma bênção. Essa valorização de dualidade de sentimentos bons e sentimentos ruins é algo que nos ensinaram. Essa impressão do que é bom ou ruim é algo que nos ensinaram. Porque os sentimentos são, na sua essência, neutros, só são diferentes. Eu vou contar uma história para vocês que eu escutei essa semana. Existe uma lenda budista que diz que num belo dia 2 monges estavam passeando por uma floresta, à beira de um rio, quando de repente começou a chover e o volume da água do rio aumentou muito e os 2 foram levados pela correnteza. Nenhum deles sabia nadar. Um deles ficou muito nervoso, muito angustiado com aquela situação e começou a se debater na água, tentando nadar, tentando alcançar algum galho, tentando chegar até a margem do rio. E ele se afogou. O outro resolveu boiar, se entregou à correnteza do rio. E depois que passou a chuva, aquele rio levou ele até uma praia linda, calma, tranquila. É isso que você tem que fazer nesse momento. Se entrega. Abre o seu coração para aquilo que pode vir para você da sua entrega, como resultado da sua entrega. Para de lutar. Você não é nem o titã e nem a vítima. Obrigada.